vocês para estarmos estudando a Palavra de Deus com os irmãos. E nós vamos estar estudando o capítulo 28 de Provérbios. No capítulo 28, ele fala a respeito da instrução e da justiça. Os sábios do rei Ezequias, no capítulo 25, 1, eles organizaram os provérbios e empregou alguns termos aqui, justamente nesse capítulo aqui, do 28 e no capítulo também do 29. E esse termo em hebraico, que é justo e perverso, ele começa do 28, começando no versículo 1 e termina no 29 e no versículo 27. Com essas palavras que também são usadas em 4 provérbios da compilação de Provérbios 28, que são os versículos 12 e o versículo 18. Andar em integridade equivale ao justo, tá? E em Provérbios 29, nos versículos 2 e 16. Esses versículos, eles esclarecem o relacionamento de Deus e dá instruções a respeito da justiça e do governo, que tem que ter esse encaminhamento. Essa instrução, ela é também para avaliar de forma especial, o governo dos ricos sobre os pobres. E ela dá início desde o provérbio todo, até nesses aqui, mostrando então a insegurança psicológica do perverso com a segurança do justo, daquele que teme ao Senhor. No capítulo 28, do 12 ao 28, é delimitado pelos versículos 12 e 28, versículo 12 e versículo 28, que contrasta com o justo e o perverso. Provérbios 1, ele começa nos dizendo assim, no versículo 1: foge os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intérprete como um leão. Bom, onde há o que temer? Nós sabemos que aquele que serve ao Senhor, não há o que temer, porque ele sabe que o Senhor está junto com ele, sempre fortalecendo, porque ele é um homem que confia, ele é um homem que é honesto. Como o leão não precisa olhar para trás ou olhar nos ombros, o que ele tem atrás dos seus calcanhares não são os seus passos, mas ele tem dentro do seu coração, com ele, atrás, na frente, qualquer dos seus lados, é aquele que guarda ele todos os dias. Porque a palavra de Deus lá no Salmo 23, versículo 6 diz assim: porque a minha bondade, a minha misericórdia do Senhor te alcançará e você habitará para sempre na casa do Senhor. Então o justo aqui, essa comparação que ele faz aqui, foge o perverso, sem ninguém o perseguir. Mas o justo, ele é como um leão. Aquele que teme ao Senhor, ele está pronto para estar lidando com determinadas situações, porque ele tem o Senhor, ele sabe colocar as coisas diante de Deus. O versículo 2, ele fala assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Nós sabemos que há sempre uma corrida pelo poder, como na época de Davi, mais para frente. Falar nisso já está começando, a corrida pelo... Já está começando. Nos nossos dias também já está começando. Comecei a receber mensagem. Eu também já comecei. Então já está a corrida, essa corrida aí pelo poder. E nessa época atrás, lá em 2 Reis 15, do 8 ao 30 também, teve essa fase também, só que foi assim, de uma forma estranha, humanamente falando, porque um rei usurpava o trono, matava aquele rei, aí vinha outro, às vezes era o comandante da guarda, o general lá que vinha, matava o rei e assumia, e assim foi indo. Como nos diz aqui, em 2 Reis 15, do 8 ao 30, eu não vou ler porque é muito longo, mas por favor,
Verifique esses textos. Segundo a Reis 15, do 8 ao 30, que nos fala a respeito desses reis, que só queriam o poder, o poder. E aqui nesse versículo ele fala um pouquinho sobre isso. Por causa da transgressão da terra, mudaram-se os príncipes. Então foi um período, né, que Israel, principalmente o reino do norte, por causa do pecado, teve novas dinastias, e de formas trágicas. Depois do primeiro, inaugurou o outro com assassinato, e vem vindo. Oséias diz assim, Oséias 7:7, todos eles são quentes como forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que te invoque. Ou seja, foram reis, né, irmãs, que não andaram no caminho do Senhor, que não fizeram conforme as orientações do Senhor. Então, logo aquela ganância, né, ganância pelo poder, uma foi trazendo a outra. Né? E assim foi. Na Acabe também, quando a gente fala em ganância, em poder, a gente lembra de Acabe, do que ele fez para conquistar as coisas, né? A sua esposa, Jezabel, aquilo ali tudo. Então foi assim, situações difíceis. Mas em tudo isso aí, não houve um juiz, não houve um profeta que chegou e falou, olha, vamos clamar a Deus. Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus tem para nós? Mas os reis começaram a andar por si mesmos, com suas próprias pernas. E os profetas, em vez de, muitas vezes, de chegar, a gente sabe que há aqueles que chegou, fiéis, né? Há alguns que chegaram e falaram, mas os reis não ouviram, mas poucos foram os que fizeram isso. Então aqui ele faz esse chamado, porque todos, que são todo o reino dessa época aqui, de Segunda Reis, e foi colocado diante de Deus, eles foram bem-aventurados, eles foram abençoados, foram um reino próspero, um reino que conquistava, de muitas conquistas, né? Mas aqueles que não tinham o Senhor, que não colocava diante de Deus, vinha logo e tirava aquela ganância atrás das coisas. E hoje também nós temos que, né, a Bíblia nos ensina a estarmos intercedendo. Nós sabemos que nós estamos no ano político e temos então que estar intercedendo, clamando a Deus, colocando diante de Deus, porque ninguém vai assumir um cargo sem que Deus permita. Pode ser ele quem for, se ele está lá, é porque Deus permitiu. Amém? Verso 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então não devemos entrar na vereda dos ímpios e nem andar pelo caminho dos homens maus, os homens malignos. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Está lá em Provérbios, capítulo 14, e o verso 19. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos límpios, aqueles que realmente têm o coração limpo, são aprazíveis, que agradam ao Senhor. Então o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Nós vamos ver que os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso, para a sua morte, para a sua própria destruição. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Nós vamos ver que o coração do justo buscará o conhecimento,
mas a boca dos tolos se apacentará de esnutícia. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobra a boca dos ímpios. Está lá em Provérbios, capítulo 10, verso 11. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. No verso 9, fala o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável diante do Senhor. Então, se clamarmos por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, nós vamos ver que o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Que a minha oração, ó Deus, inclina os teus ouvidos, as palavras da minha boca. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti, tenho clamado de dia e de noite. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias, capítulo 29, verso 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Lembrando, pensando aqui nesse versículo, como nós estamos ouvindo a palavra de Deus, né? O versículo fala assim, versículo 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Será que, quando li, fiquei pensando, será que nós estamos ouvindo com atenção, como Maria, né, que se colocou ali aos pés de Jesus, e ouvindo, e adorando o Senhor? Ou será que nós estamos tapando, né, os nossos ouvidos para não ouvir, como foi o caso de Estevão, né? Está escrito lá em Atos 7, 51 a 60, esse episódio, que as pessoas, Estevão falando, pregando, e as pessoas tampando os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Então Deus quer que nós oremos sempre, né, sem esmorecer. Está escrito lá em Lucas 18:1. Contudo, a nossa oração pode ser abominável quando desviarmos os olhos. Então, se nós não estivermos atentos, né, se desviarmos os nossos ouvidos de ouvir a Deus, se desviarmos os nossos olhos da palavra de Deus, o Senhor pode tornar a nossa oração abominável. Isso é muito sério, achei muito sério quando eu li isso aqui. Quem somos nós se Deus não responder às nossas orações? Né? O que vai acontecer conosco?
Então, aqueles que não dão ouvidos a Deus, não pode esperar que Deus lhes dê ouvido. Gente, pegando o encaixe aí, o versículo 4 aqui também, ele fala a esse respeito. Não sei se você observou, ele fala assim: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas o que guarda a lei se indignam contra ele. E quando você falava aí desses reis, tudo, eu estou terminei de ler 2 Reis, estou terminando 1 Crônicas, lendo essa história, né, desses reis. E a gente vê que tudo começava quando eles não davam ouvidos. Está bem ligado mesmo com esse versículo. Quando eles não davam ouvidos à lei de Deus, eles começavam a edificar ídolos e voltava tudo na idolatria. Né? Deus levantava um justo que ia lá destruía tudo. Quando a fé vinha outro. E tudo porque não andava no caminho do Senhor. Por não dar ouvidos à palavra de Deus. Não dar ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o quê? A lei de Deus é o quê? Para nós, para os servos de Deus. Ela é um baluarte. Né? E baluarte é o quê? É uma fortaleza. E fortaleza é o quê? É um lugar cercado, onde você encontra o quê? Segurança, paz. Então, a lei do Senhor, para nós, é paz. Mas lá em Romanos, reflete bem o que é a lei de Deus. E aqueles que não seguem a lei de Deus. Estou pegando o encaixe aqui e fazendo algo que eu esqueci. Então, lá em Romanos 1, capítulo 1, do versículo 18 ao 32, fala que a ira de Deus se revela do centro contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus se revelou, Deus mostrou, Deus ensinou como devia ser as coisas. O homem, no versículo 19 desse aqui, ele é indesculpável. Por quê? Porque ele tem o conhecimento de Deus. Lei, né? Ele tem a lei, ele aprende. A palavra é pregada hoje em todo quanto é canto, né? Falada, auditiva, de todas as formas. Ela é falada. Então o homem é desculpável, porque tendo conhecido a Deus, ele não glorificou a Deus. Né? Antes, a si mesmo se tornou nulo em seus próprios raciocínios. Esse texto que eu estou falando aqui de Romanos, ele fala ainda, mudaram a glória de Deus, 22, 23. Corromperam, né? Inculcando-se por ser sábio, tornaram-se loucos. Mas Deus os entregou, tais homens, à imundícia. 26, 27. Mudaram o modo natural dos seus relacionamentos íntimos. Né? Ao contrário, Deus os entregou, eles se entregaram à sua própria natureza. 28, 32, por terem desprezado o conhecimento de Deus, conhecendo eles a sentença de Deus. Se você não acata as leis humanas, você vai sofrer as penalidades. Vai sofrer a penalidade. Quanto mais a lei de Deus. Então hoje o homem sabe, ele tem esse conhecimento que ele vai receber essa sentença, esse distanciamento de Deus. Se ele não reconhecer a Deus, se ele não glorificar a Deus e se ele não falar a verdade. Se ele não tiver conhecimento dessa verdade. Verso 14. Feliz o homem constante do temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. Louvai o Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Salmos 112, verso 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Então, o temor do Senhor conduz à vida.
Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará a sua casa. Aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia é castigo. Então o homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Está lá em Provérbios 21, do verso 29. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o perverso encoleriza-se e dá-se por seguro. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, e em ti põe a sua confiança. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Então o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Porém eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Salmos 41, verso 1. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Glória a Deus. Versículo 14, ele diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Nos lembra o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e por aí vai, né? Tem o prazer na lei do Senhor, né? Então, esse versículo é bem parecido com o Salmo 1, que os irmãos já sabem, já têm conhecimento. Versículo 15 e 16 diz assim: como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Aquele que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O rei mau é comparado àquele leão, né, que fica bramindo, e o leão é o rei da selva, né? Então ele fica lá mostrando para todo mundo que é ele que domina, é ele que manda, e todo mundo baixa a cabeça e obedece. Ele não entende que a segurança do seu trono, que aqui como diz, é o prolongar dos seus dias, tanto da sua vida, quanto dos dias, né, do seu trono, tempo lá de trono, que ele também vimos isso lá, né, em Crônicas e Reis, nós vimos isso. Aqueles que obedeciam o Senhor, eles governavam por muito mais anos, né? Foram raros os que governaram. Teve alguns que governou meses, porque eram maus, era como sendo comparado, que aquele leão, né, que ruge lá, que governa pela força. Então, o que eles precisavam entender é que o trono deles estava ligado ao bem-estar dos seus súditos, e isso prolongaria o seu reinado, mas eles não foram capazes de compreender. Versículo 17 diz assim:
O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. Achei muito duro esse versículo, né? Ele vem falando que a culpa da consciência torna o homem um terror para ele mesmo. A consciência dele vai maltratar ele, né? Eles estão sempre fugindo de algo, estão sempre com medo, porque a consciência está sempre acusando eles. Então, o que é isso? O pecado. O pecado torna as pessoas medrosas e cada dia, né, covardes, medrosas e covardes. A revista Veja, de 20 de setembro de 95, traz um intrigante artigo intitulado Noite Sem Fim. No subtítulo dizia: Os 11 fantasmas do Carandiru perseguem os oficiais que comandaram o massacre no qual os presidiários foram queimados vivos, sem possibilidade de defesa. Todos os responsáveis pelo massacre viveram o restante de suas vidas atormentados pela culpa. Então é isso que o pecado faz. O diabo vem, te chama, e depois que você peca, depois que você cai na armadilha, você vai carregando aquela culpa. Até alguns colocam fim na sua própria vida. Tamanha é a tristeza, o tormento que eles passam. E as pessoas que comandaram aquele massacre, né, eles foram até a cova, como diz o versículo, até a cova eles sofreram essa angústia, esse tormento pela culpa. Versículo 18: O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Lá em João 3,17, Jesus nos diz que veio para salvar esse mundo, não veio para condená-lo. Todas as pessoas podem aceitar o presente da salvação, não importa o seu passado. Jesus veio para te salvar, para te libertar. Deus ainda ama você, Deus ama cada um de nós. Sendo assim, por amor, Ele mandou o seu Filho para viver uma vida sem pecado, uma vida perfeita, vida que nenhum de nós poderia viver. Ele viveu sem pecado para que pudesse ser sacrifício perfeito e destruir a maldição do pecado em nós, uma vez para sempre. Não importa o que nós fizemos no passado, Jesus pagou o preço por tudo na cruz. Tudo que presenciamos, tudo que precisamos fazer é aceitar o seu presente e orar e pedir o perdão de Deus. Deus quer falar conosco através da sua palavra e quer nos ouvir através da oração. Se você falar com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar. Bom, o versículo 21, ele nos fala assim: parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Então, o favoritismo nunca foi bom, em coisa alguma, em nada. Nós sabemos que muitas vezes pessoas capacitadas que estão tentando um cargo, mas devido ao apadrinhamento, favoritismo, né, porque é parente fulano e ciclano, então aquela pessoa deixa de ocupar para fazer aquilo ali bem feito. E aqui na Bíblia também nos ensina a esse respeito, que isso não é bom. Não é bom. E aqui, lá em Ezequiel também nos fala a esse respeito, ó: vós me profanaste entre o meu povo por um punhado de cevada e por um pedaço de pão. Deixaram se subornar por muito pouco, né? Se deixaram se subornar, foram subornados. Às vezes prejudica o outro. Prejudica o outro. Pensa só em si. Aquilo que a gente já falou, né? Aquela forma egoísta, se pensar só em si mesmo e agir, e comete a injustiça. Então aqui fala esse respeito, para a gente estar atento à questão da injustiça
social, para que o juiz também não venha favorecer aqueles que têm mais condições e o que é mais pobre, né, ser injustiçado ali. Então, nos chama a atenção aqui a esse respeito. Já o 22, que também está nessa linha de pensamento, ele fala os cálculos errados do avarento. Nós vamos falar do avarento. E o que vem a ser o avarento, né? Vamos lembrar um pouquinho das qualidades dele, o que ele é, o avarento, né? Que é bem interessante. Ele é mesquinho, ele é miserável, sovino, né? É aquele que não é generoso, ele não faz caridade, ele apenas quer ganhar. Quanto mais ele ganhar, ele quer dinheiro, ele quer isso, ele quer derrubar isso. os celeiros, fazer os maiores. Ele só quer ajuntar. Ele só quer ajuntar. Então, ele faz os cálculos errados, porque a palavra nos ensina que nós temos que ajuntar tesouro dos céus. Aqui vem a ferrugem, vem o ladrão, né? Estraga, acaba, rouba. Mas não, o que Deus tem para nós, o tesouro que Ele tem para nós, é muito mais precioso. Então esse é o avarento, é um espírito de cobiça, ele cobiça as coisas, ele cobiça com o olhar, ele cobiça com falar, né? Ele não dá as coisas com boa vontade, quando dá, às vezes, olha lá, é de má vontade, né? Ele está sempre nessa indisposição, ele nunca faz nada assim, pensando em ajudar, mas sempre ele vai tirar algum proveito, algo ele vai ganhar daquilo ali. Então, é isso que nos chama a atenção. E nós sabemos que ele, mesmo que ele faça os seus cálculos, as suas coisas ali, esse avarento, ele nunca vai ter um fim bom, porque Deus não nos ensina isso. Já o versículo, o 22, ele está ligado com o 20, o 20, 21, 22, 25 e o 27, é o mesmo assunto. Então esse avarento, é por isso que eu estou ficando um pouquinho aqui, é porque ele é uma pessoa, tá, hipócrita, coração endurecido, tirano, muitas vezes assassino, para conquistar aquilo que ele quer. Ele é perverso e ele corre atrás de fantasias, daquilo que ele acha que é bom, corre atrás de oportunidade, ele é mesquinho, bajulador, é o que rouba dos pais também, aquele que, sabe, ele não, importante é ele ter lucro, não importa quem, mesmo que ele tenha muitas vezes que defraudar ou seu pai ou a sua mãe, é o que confia em si mesmo e ele é insaciável, tudo dele, ele vai estar sempre querendo mais. O 23, ele fala a respeito da franqueza, bem de vida, da fraqueza, bem de vida. O 23, ele fala assim, o que repreende ao homem achará depois de mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então aquele que repreende, ele vai achar mais favor. Por quê? Porque ele repreendeu aquele mesmo assunto que nós comentamos na aula passada. Ele vai achar mais. Por quê? Porque ele foi uma pessoa sincera, uma pessoa franca, né? Que falou somente a verdade, que é uma coisa que nós, como servos de Deus, temos que ser também. Falar somente a verdade, mesmo que a verdade às vezes vai machucar, mesmo que a nossa repreensão, por mais franca que seja, mas é com amor, tem que ser com amor. Porque se for para repreender uma pessoa, e se não for com amor, a pessoa muitas vezes não aceita. Então a repreensão tem que ser com amor. Provérbio 27, 5 e 6 fala a mesma coisa, nós já vimos também isso, né? Aquele que foi repreendido com amor, vão amar o que repreendeu, e vai sempre respeitar. Ele vai sempre respeitar, ele vai sempre buscar conselho, porque sabe que ele é sábio. Então ele vai estar sempre procurando falar com essa pessoa. Por quê? Porque ele sabe que ele fala a verdade. Provérbios 9, 8, 9 também, 27, 5, 6, 27 em diante, tudo fala a esse respeito. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os que beijam de quem odeia são enganosos. Então é melhor uma pessoa que a gente ama, né? Uma pessoa que vai me falar a verdade. Eu prefiro a correção dele ali
mesmo que doa, mas eu sei que ele está falando ali para o meu bem, do que aquele que fica ali me bajulando, me dando um beijinho, mas que... Não é de verdade. Naquele caminho ali que ele falou, não, pode ir, beleza, bom, você vai cair, você vai sofrer. Então a gente tem que estar atento com isso, a gente tem que prestar atenção, né? O homem que repreende ao homem achará depois o seu favor. Como é bom, né? Quando a pessoa orienta a gente, fala, olha, faz assim, assim, a gente sabe que aquela pessoa ama a gente, ela teve aquele cuidado, muitas vezes até de ir lá na sua casa, te orientar, olha, faz assim, 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 porque tem tudo para dar certo. Vamos orar para Deus. É algo assim que você vê que a pessoa realmente tem aquela preocupação. Ela foi lá e te orientou, né, para que você não caísse no erro. Verso 24. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado. Esse versículo aqui está relacionado ao insensato. Então nós vamos ver que o insensato é aquela pessoa que não teme a Deus. E muitas vezes apronta com os pais, né? Causa maldade para com os pais e fala assim, isso está tudo bem, né? Isso aí não é nada demais, isso aí não é pecado. Nós já vimos, né, que o pecado, ele destrói, ele, né, acaba com a vida da pessoa. Então esse versículo está relacionado, né, insensato, o filho ingrato, rebelde e que não ouve os ensinamentos do pai e só causa tristeza para a sua mãe. Então nós vamos ver que os desígnios, os propósitos do insensato são pecado, desobediência. E o escarnecedor não aceita a repreensão. O insensato é uma pessoa que não tem juízo, entendimento. Quem amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a lâmpada nas mais densas trevas. O que maltrata a seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha, desonra. O filho sábio alegra o seu pai, mas o injusto só causa desgosto. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e serão comidos, devorados pela águia. Filho meu, aplica o teu coração às minhas palavras e ouve os ensinamentos de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe quando vier a envelhecer. Não rejeites a disciplina e o conhecimento do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém. Versículo 27 e 28 diz assim: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, aquilo que já comentamos, né? Os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, existe um provérbio popular, que não sei se as irmãs conhecem, que diz: o maior pobre é aquele que não cuida do pobre. E a Bíblia está em consonância aqui, né, com a palavra de Deus. Então, ainda que o mundo honre os ricos, saiba que Deus honra os pobres. Tiago 2,5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos da fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então a Bíblia nos ensina, e o Senhor Jesus quer que nós ajudemos os pobres com diligência. Não é quando puder, não é quando sobrar, é com diligência. Gálatas 2,10, recomendando-nos somente
que nos lembrássemos dos pobres, o que também devemos fazer com diligência. E ainda em Salmo 41, 1 diz que Deus abençoa os que ajudam os pobres. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre, o Senhor te livrará no dia do mal. Olha que recompensa maravilhosa. No dia do seu mal, o Senhor te livrará, se você considerar o pobre e ajudá-lo, como nos ensina a palavra de Deus. Então, irmãos, diante do estudo destes provérbios, em forma de contraste, como nós já vimos sempre dizendo, desde o começo, provérbios tem essa figura, essa forma de linguagem, nos ensina através de contraste. Mais uma vez, a palavra de Deus nos confirma que Deus faz distinção entre o certo e o errado, o justo e o perverso, a bênção e a maldição. Não há como agradar a Deus se não for transformado. É muito sério isso. Só agrada a Deus aqueles que são transformados. Por quê? Porque a conversão produz mudança. E aí a pessoa se torna justificada. Se torna justo diante de Deus. Justificado através de Jesus. E o justo começa a experimentar uma novidade de vida. E que os ímpios não conseguem entender. Além dos ímpios não conseguir viver em novidade de vida, porque não são transformados, eles não conseguem entender aqueles que têm essa mudança, essa conversão, essa transformação na sua vida. E começa a viver, e falar, e fazer as coisas de maneira diferente. Que Deus abençoe-nos, cada um de nós, abençoe cada um dos nossos irmãos, que nós possamos experimentar essa novidade de vida cada dia. Não vamos exigir muito, vamos viver cada dia em novidade de vida, agradando a Deus. E que Ele, portanto, nos abençoe. Amém?